Então, pessoal, agora eu vou estar corrigindo as atividades com vocês, propostas, tá? Vou estar corrigindo com vocês. Então, atividade de massa molar. Então, eu coloquei aqui 6 atividades, né? O que é mol, o que indica o mol, o que é massa molar, qual é a massa correspondente a 5 mols de alumínio, 3 mols de benzeno, C6H6, contém uma massa de. Determine o número de átomos de hidrogênio contidos em 100 gramas de álcool etílico, C2H6O. Então, agora a gente vai começar a correção, tá? Então, a primeira questão é, o que é mol? Então, botei aqui, ó. O mol, ou a mole, é o nome da unidade de base do Sistema Internacional de Unidades para grandeza, quantidade de substância. É uma das 7 unidades de base do Sistema Internacional de Unidades, muito utilizado na química. A2. O que indica um mol? Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares, quantos são os átomos contidos em 0,012 quilos. Então, eu tenho 12 gramas. E no carbono, eu tenho carbono 12. A3. O que é massa molar? Massa molar é a massa em gramas presente em 6,02. Aqui, ó. Esse 23 aqui, ó, é em cima aqui, peraí. Só vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 6,02 vezes 10 na 23 entidades elementares, ou seja, é o número correspondente a um mol. Então, pode ter um mol de átomo, um mol de elemento, um mol de molécula, então, um mol de milho. Então, tudo aquilo que eu já tinha repassado para vocês na última aula, tá? Agora aqui a gente vai começar com os cálculos, né? Então, a gente viu que massa molar é dado por M maiúsculo, certo? Massa molar é dada por M maiúsculo. Massa molar vai ser sempre gramas por mol. Massa molar, gramas por mol. O M minúsculo é sempre dado em gramas, sempre dado em gramas. E o N, tá? É sempre dado a quantidade de matérias em mol. Como diz aqui, ó, 3 mols. Então isso aqui é o N, certo? O que eu vou descobrir aqui é o quê? É o M, certo? Então ficou assim, ó, N, M e M maiúsculo, né? Ficou um pouquinho meio complicado, né? Mas fazendo as atividades a gente vai entrosando a fórmula e a gente vai conseguindo fazer, tá? Então vamos começar aqui, ó. Atividade número 4. Atividade número 4 diz: qual é a massa correspondente a 5 mols de alumínio? Então eu coloquei aqui, ó. Dados. Tudo que eu vou fazer, todas as questões que eu vou fazer, eu sempre coloco os dados da questão. Sempre eu coloco os dados da questão. Então, os dados aqui, ó. N. N é sempre dado em matéria em mols, ó. Então, olha só. N, ó. N é mols, né? Então, é N 5 mols. Esses são os dados. Agora, M. M eu não tenho, tá? Eu só tenho o M mais. M eu não tenho porque é dado em gramas. E eu só tenho o M, tá? Que é dado por gramas por mol, certo? Só tenho gramas por mol. Então, usando a fórmula aqui, ó. N eu tenho, equivale a 5, ó. Equivale a 5. M eu não tenho, copio. M maiúsculo eu tenho, que é a massa do alumínio, que é 27. Então, o que eu vou fazer aqui? Resolver o cálculo em x. X é o quê? X, né? O de cima multiplica pelo de baixo, o de cima multiplica pelo de baixo, em forma de x. Então, m vezes 1, que está aqui embaixo do 5, é m. Ó.
5 vezes 27, ó, 5 vezes 27 vai dar 135, certo? Então, usando a fórmula, eu sei que... O que me pede ali a questão? A questão me pede qual é a massa correspondente a 5 mols de alumínio. 5 mols de alumínio. Então, eu sei que 5 mols de alumínio, aqui, pessoal, é barra mol. É barra mol. É, gramas barra mol, tá? Então, ó, N é o quê? Quantidade de matérias em mols. M minúsculo é dada em gramas. M maiúsculo é a massa molar, que é dado grama por mol. Colocando na fórmula, N vale 5, M eu não tenho, que eu quero descobrir, e o M maiúsculo vale 27. E eu vou resolver em forma de x, multiplicar o que é de cima pelo de baixo, né? Ó, forma de x. Então vai ficar o quê? 5 vezes 27, que vai dar 135. 135 o quê? Gramas. Então, quantos em 5 mols de alumínio eu tenho 135 gramas? Certo? Então, em 5 mols de alumínio, eu tenho 135 gramas. Agora vamos para outra questão. A questão número 5 aqui, ó. Então vamos ver aqui o que diz a questão número 5. A questão número 5 diz que 3 mols de benzeno, C6H6, contém uma massa de... Então, qual é a massa? Tá? Então, vamos lá para a questão. Ó, primeiramente, o que eu vou ter que fazer aqui? Primeiramente, o benzeno, eu vou ter que retirar a fórmula dele, tá? O dado dele. C6H6. Quanto que vale C6H6? Tá? Quanto que é o mol de C6H6 ali? Então, carbono, ele tem 12 de massa. 12 de massa. Multiplicado pela quantidade de átomos. Então, 12 de massa vezes a quantidade de átomos, ó, que ele tem aqui, ó, C6. A mesma coisa com o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem massa 1, vezes a quantidade de átomos que ele tem aqui na fórmula molecular, tá? Então, 12 vezes 6, 72. Então, o carbono, ele tem 72 gramas. O hidrogênio tem 6 gramas. Para eu achar, tá, o valor dessa molécula, eu tenho que somar o valor total do carbono mais o valor total do hidrogênio, que 72 mais 6 dá 78. Então, a molécula de benzeno, ela pesa 78 gramas. 78 gramas. Quando eu passo, como eu estou trabalhando com mol, é 78 gramas por mol. Tá? 78 gramas por mol. O que eu quero saber aqui, olha lá o que está pedindo a questão. Contém uma massa de, então a grama, a massa que eu quero ali, ela é grama, tá? A massa que eu quero ali, ela é grama. Então vamos lá. Dados. N, que é o quê? Quantidade de matéria em mols. Está dizendo na questão, 3 mols. M, massa dada em gramas. Não tem massa dada em gramas. Eu tenho gramas por mol. Gramas por mol é M maiúsculo. Então, a mesma coisa. Jogo na minha fórmula. Ó. Aqui, ó, resolvendo. Vou botar em vermelho. Vamos resolver aqui. N, tá? Quanto que vale N? 3. Quanto que vale M? Eu não tenho. É o que eu quero descobrir.
Quanto que vale M maiúsculo? É 78 gramas por mol. Agora, resolver em cálculo de X, tá? Então, vou resolver em X. Eu vou fazer o quê? M vezes 1 que está lá embaixo do 3 é M. Ó, tá aqui, certo? Agora, 3 vezes 78, que vai dar 234 gramas. Então, em 3 mols de benzeno, eu tenho 234 gramas. 3 mols de benzeno, eu tenho 234 gramas, certo? Agora vamos para a última questão. A última questão diz assim, ó, determine o número de átomos de hidrogênio. Se é átomos, tá pedindo átomos, eu vou ter que usar a fórmula de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 na 23, tá? E fazer o cálculo em X. Contidos em 100 gramas de álcool etílico. Primeiramente, eu vou ter que pegar aqui ó, a fórmula do álcool etílico, que é C2H6O. O que eu vou fazer? Eu vou calcular e vou retirar quantas gramas tem. Tá? Então, vamos lá. Primeiro fazer isso. Então, chegamos aqui. Ó. O álcool C2H6O, carbono, eu tenho 2 átomos de carbono multiplicado pela quantidade de massa do carbono, que é 12, 2 vezes 12, 24 gramas. O hidrogênio, eu tenho 6 átomos de hidrogênio, vezes 1 de massa, fica 6. O oxigênio, eu tenho 16 de massa, vezes 1 átomo, que é a fórmula molecular que eu tenho aqui. Vai dar 16. 24 mais 6 mais 16, somando tudo isso, vai dar 46 gramas. Então, aquela molécula ali, ela pesa 46 gramas. Só que a questão está me pedindo de 100 gramas. Então, o que eu vou fazer agora? A gente sabe que os átomos, a gente tem que sempre usar o cálculo com Avogadro, né? Que é 6,02 vezes 10 na 23. Então, 1 mol equivale a 46 gramas, certo? Então, quanto que vai valer 100 gramas daquele álcool ali? Então, o que eu vou fazer? 46 gramas equivale a 1 mol. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 na 23. Certo? Ok, botei o dado ali. Isso aqui, pessoal, são os dados. Então, deixa eu escrever aqui. Tá, ó. São os dados. Certo? Então, 46 gramas equivale a 6,02, que isso aqui é 1 mol. Tá? E agora, 100 gramas que ele quer de álcool, tá? Quanto que vai equivaler? Agora a gente vai resolver essa questão aqui, ó, em X, tá? A grande maioria das questões é sempre resolvido em X, certo? Então, 46 equivale a 6,02 vezes 10 a 23. 100 gramas eu tenho X. É o que eu quero descobrir, tá? Quantos átomos tem em 100 gramas de álcool etílico, certo? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer formato de X. 46 vezes X, ó, coloquei aqui, 46 vezes X, 46x, igual a 100 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Esses 10 a 23 eu não mexo, só mexo lá no final, tá? Então, eu vou multiplicar o 100 vezes 6,02, certo? Pego, copio 46x igual 100 vezes 6,02 vai dar 602. 602 vezes 10 na 23, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou isolar o x, tá? Vou isolar o x, vou pegar
o 602 e vou passar o 46 dividindo. Vou passar o 46 dividindo. Então, agora eu vou dividir. 602 dividido por 46 dá 13,08. 13,08, agora sim, eu coloco aquele 10 na 23. Então, fica 13,08 vezes 10 na 23. Agora aqui, a gente tem que diminuir um pouco das casas. O que a gente vai fazer? A gente vai percorrer a vírgula para a esquerda. Quando eu percorro a vírgula para a esquerda, o meu exponencial aumenta. Quantas casas percorrerem, o meu exponencial aumenta, tá? Quantidade de casas que ele percorre. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu tenho 13,08, certo? Eu vou percorrer uma casa. Ó, ficou aqui no meio do 1 e do 3. Percorri uma casa. Se percorri uma casa, vai ficar o quê? 1,3 vezes 10 na 24, certo? Agora aqui, ó, não acabou ainda, certo? Então, calculei ali. Só que ele diz que o hidrogênio, ele tem quantos átomos, ó? Aqui, o hidrogênio tem 6 átomos. Então, não acabou ainda. O que eu vou ter que fazer com aqueles 6 átomos? Eu vou ter que pegar o 6 e vou multiplicar por esse valor aqui, ó, que me deu. Então, 6, tá? Vezes 1,3 vai dar o quê? 7,8. 7,8 o quê? Vezes 10 a 24. O quê? Átomos de hidrogênio. Então, 6 gramas, tá? Em 6 átomos de hidrogênio, eu vou ter 7,8 vezes 10 na 24 átomos de hidrogênio. Então, na molécula C6H6O, temos 6 átomos. E esses 6 átomos equivalem a 100 gramas. Eu vou multiplicar esses 6 por 1,3, que vai equivaler à quantidade de átomos de hidrogênio, que é o quê? 7,8 vezes 10 na 24. Ok, pessoal? Então, essa é a correção da atividade de massa molar, certo? Eu vou estar passando mais atividades para vocês, certo? E daí para vocês estarem instigando mais essa equivalência, ok? Então, até a próxima.